noite. Hoje nós estamos realizando um evento fora, né, do Allan Kardec, é um trabalho público de psicografia. Por isso hoje temos menos gente aqui. Estamos, como poderíamos dizer, na intimidade espírita. Estamos na intimidade da nossa casa, do nosso lar, do nosso recanto. E vibrando naturalmente para que esse encontro que está sendo realizado fora traga consolo, bênçãos, luzes, consolações para todos aqueles que foram procurar na mensagem psicografada um lenitivo para suas dores, para o seu luto, para o sofrimento da perda. Como diria Eurípides Barçanufo, não da ausência, mas da invisibilidade, né? Invisibilidade não quer dizer ausência, mas a invisibilidade nos faz sofrer. A desencarnação dos entes queridos nos causam dor, e para muitos é preciso esse contato, essa informação mais objetiva, mais assertiva da imortalidade da alma. É curioso porque esse tipo de reunião, em geral, atrai um número de pessoas muito maior de não espíritas do que de espíritas. Porque para nós espíritas, nós podemos dizer que não é importante, não é fundamental, não é tão necessário. Nós que acreditamos na imortalidade da alma, na sobrevivência do ser, para além das sepulturas, na vida que vai para além da morte, nós conseguimos lidar com este fenômeno difícil, doloroso, com um pouco mais de serenidade. Não sem dor, não sem dificuldades, mas com um pouco mais de serenidade do que as pessoas que passam pela vida, às vezes, sem sequer cogitar de uma experiência como essa. É interessante porque a morte, nos últimos séculos, ela vem se tornando a cada dia mais um tabu. É como se a gente não pudesse falar disso, como se fosse interdito a nós falar disso, como se fosse uma interdição, como se fosse feio, como se fosse ruim, como se fosse trazer um azar, uma coisa ruim, falar disso. Mas nós precisamos falar cada vez mais da morte. Nós vamos falar sem medo, sem assombro da morte, porque realmente ela é aquela que nos visita sem aviso, muitas vezes sem nenhum preparo de nossa parte, nenhuma cogitação. E quanto mais nós fugimos desse tema, quanto mais nós não pensamos nisso, mais doloroso isso se torna para a nossa experiência. Então, quanto mais a gente fala disso, quanto mais a gente aprofunda essa questão, e não só do ponto de vista da espiritualidade, mas também do ponto de vista existencial mesmo. É preciso pensar não só na morte das pessoas que nós amamos, como é preciso pensar na nossa própria desencarnação, para que a gente explore a vida com mais sabedoria, para que a gente viva no tempo com mais sabedoria, explorando melhor o tempo, usando melhor o nosso tempo, usando melhor aquilo que poderíamos chamar de a bênção do instante em nossa vida, do agora, do hoje, né, das possibilidades que temos a cada segundo da nossa vida. Quem fica esperando para depois, não, eu vou ser feliz depois, eu vou fazer isso depois, eu vou resolver isso depois. Pode ser que o depois, pelo menos na vida física, não exista. Então é preciso aproveitar sempre o melhor possível. E quando a gente fala aproveitar o melhor possível o nosso instante, o nosso tempo agora, é aproveitar no sentido
de levar uma vida que faça sentido para nós, de levar uma vida inteira. Quando eu falo de inteireza, a ideia é que a gente não se deslegitime na vida, que a gente realmente não faça nada que não faça sentido para a gente, que a gente não se engane, que a gente esteja inteiro no que a gente faz, intensamente no que a gente faz. Então eu estou aqui, nesse instante, na nossa reunião, no instante de estudo de uma lição espírita, de um encontro, etc., eu vou estar inteiro aqui. Eu vou procurar não sofrer com o que eu vivi hoje à tarde, nem com ontem, nem com o ano passado, nem com o mês passado. E também não vou me preocupar com o que eu vou fazer a hora que eu chegar em casa hoje, e nem amanhã cedo, e nem amanhã. Eu vou estar inteiro nesse momento, aqui, agora, com as pessoas que estão em torno de mim, fazendo o que eu estou fazendo, e assim tem que ser a nossa vida a cada momento de nossa vida. Isso é uma vida bem vivida. É aquela vida em que a cada momento a gente está vivendo intensamente aquele momento, inteiro naquele momento. Quando a desencarnação, a morte nos surpreende, numa vida levada dessa forma, com intensidade, com visceralidade, com inteireza, em geral nós desencarnamos melhor, porque nós desencarnamos sem deixar para amanhã nada que seja realmente importante. E se nós fizemos tudo ao longo da vida que era necessário, e ficou faltando alguma coisa para amanhã, e nós desencarnamos antes, é porque essa coisa não era tão fundamental assim de ser feita, porque a providência divina não nos desampara, né? Ela sempre está conosco, nos supervisionando as ações e as metas. Nós não vamos falar do Livro dos Espíritos hoje, até porque tem menos gente, tem muita gente que está na outra reunião, etc. Então eu vou usar nosso tempo para desenvolver um pouquinho a lição que foi lida hoje, né, pela nossa Dani. E o título da lição é Em Todos os Caminhos. Ou seja, cada um tem a sua trajetória. É curioso porque nós estamos espacialmente no plano da física no mesmo lugar. Por exemplo, todos nós aqui estamos aqui em Ribeirão Preto, na rua Monte Alverne, 667, reunidos aqui nesse salão, etc. Porém, cada um de nós aqui provavelmente está pensando uma coisa. Certamente cada um de nós fez um caminho diferente para chegar aqui, no sentido da vida mesmo. Não é no sentido do caminho geográfico, não. Cada um de nós chegou aqui de um jeito, por um motivo, por uma razão, trazido, né, em determinado momento da vida, diferente um do outro. Cada um de nós tem uma história pública e uma história privada, porque a história pública é aquela que todo mundo conhece. A história privada é aquela que só a gente sabe, porque está dentro da nossa alma, do nosso coração, e às vezes a gente passa a vida e não conta para ninguém, porque é da intimidade do nosso ser, está lá dentro de nós, né? Só nós sabemos o que se dá dentro de nosso coração, do nosso sentimento. Como diz o Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, só a gente é que sabe o que vai dentro da gente. E essa história existencial singular é o caminho de cada um. E que nós não sabemos onde vai dar. Ninguém sabe. Nenhum de nós aqui sabe exatamente como vai ser a nossa vida amanhã. Porém, o convite do autor espiritual do Emmanuel é que haja pelo menos um ponto em comum em todos os nossos caminhos. Quer dizer, nós somos diferentes, temos jeitos de ser diferentes, às vezes temos valores diferentes, objetivos diferentes, modos de conduzir a vida diferentes, mas ele nos conclama a que tenhamos um ponto
em comum aqui. Vamos ver qual é esse ponto que ele nos convida a ter em comum. Convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Começa assim a lição. Eu acho muito interessante isso, porque a nossa vida é permeada de sofrimentos, de dores, de intempéries, de problemas, dificuldades, conflitos. E se nós não tivermos inteligência e uma fé madura, a gente começa a acreditar que Deus ou não existe, e para Deus isso não é um problema, porque Ele não precisa que a gente ache que Ele existe para Ele existir. Porque se Ele existe independente da gente acreditar que Ele exista ou não. E se Ele é todo perfeição e todo bondade, todo justiça e todo misericórdia, para Ele não faz diferença acreditarmos nele ou não. Mas para quem faz diferença? Para a gente. Convence-te de que Deus existe, que está contigo em todos os caminhos. Eu recebi esses dias essas coisinhas que chegam pela internet, etc. Muito interessante, um sujeito que estava no barbeiro e dizia assim que não acreditava em Deus, que o mundo estava cheio de injustiça, né? Não sei se chegou para alguém aí. E aí ele sai lá na calçada e vê um cabeludo, o Anti-Bordini, um cabelo longo assim, enorme, cabelo. E aí tinha lá o cabeludo, estava lá o cabeludo, e aí o sujeito entrou com o cabeludo, virou pro barbeiro e falou assim, olha, barbeiro não existe. Ele falou, lógico que existe, eu sou barbeiro, estou aqui. Se barbeiro existisse, esse moço não estaria tão cabeludo. Aí o barbeiro falou, mas ele está cabeludo porque ele não procurou o barbeiro. E aí o sujeito fala, Deus é assim também, Ele só se revela para quem o procura. E quando Ele se revela, não é no sentido de revelar-se numa aparência, etc. e tal. É se revelar numa experiência de transcendência, numa experiência realmente de fé, numa experiência intuitiva e que é intransferível. Ninguém consegue, ninguém consegue de verdade transmitir fé para ninguém. Ninguém consegue. Isso é de cada um. Há um momento na vida que a pessoa tem lá, né? A Clarice Lispector falava de epifania, um momento de iluminação em que de repente uma pessoa sente intuitivamente uma transcendência. Ela sente no coração a presença de algo superior. Ela intui a existência de algo superior e aí tudo se clarifica. Não adianta, a gente pode ficar um dia, uma semana, anos tentando convencer alguém de Deus, aqui no nosso caso, do Espiritismo, dos princípios espíritas, se a pessoa não sentir, não adianta. Ela pode, inclusive, entender racionalmente, que é diferente de sentir. Porque o sentimento, ele não tem explicação. Há coisas de entender e coisas de sentir. Deus não é para ser entendido. Porque se Ele existe, Ele é tão grandioso que não cabe em nenhum entendimento. Então é preciso que a pessoa sinta. E se ela explicar, é porque ela não sente direito. Porque se ela disser, eu creio em Deus, eu tenho fé, eu sinto que Ele existe, não sei explicar, aí sim, a gente poderia dizer que ele sabe Deus. Ele não sabe de Deus ou o que é Deus. Ele sabe Deus. Tanto que o verbo saber tem a mesma origem em latim de sabor. Sapere e sapore tem a mesma origem. Por isso que, em geral, sabe mais quem já experimentou. Só sabe quem saboreia. Conhece aquela música? Você sabe o que é caviar? Nunca vi, não comi, eu só ouço falar. Nunca viu, não comiu, só ouve falar, sabe o que é? Não sabe o que é. Aliás, é uma porcaria, viu?
Não, assim, tem gente que gosta, né? Mas pelo preço que cobram por aí, eu prefiro, assim, a batatinha frita, a calabresa acebolada. Uma vez eu falei numa sala de aula que a minha avó era calabresa, o menino achou que era neto de uma linguiça. Porque hoje em dia a meninada não sabia que existia um lugar chamado Calábria, né, que é lá no sul da Itália, etc. Né? Eu e a Dani, a gente é tudo moreninha, tudo da Calábria, a mesma família, né? Não é isso? Muito bem, mas então saber e sabor é isso, eu preciso experimentar. Às vezes essa experiência do sabor chega através da dor, às vezes chega no êxtase místico, às vezes seja numa experiência estética. Quando eu falo estética é da beleza. Às vezes uma pessoa olha uma flor, um pôr do sol, uma criança, uma pessoa linda, um animal, uma coisa, uma montanha, uma paisagem, e de repente ela é tomada da intuição de Deus. De repente, no meio da dor, a pessoa é tomada de uma intuição de Deus. No meio de uma grande alegria, ela é tomada dessa intuição de Deus. E isso é mais valioso do que livros e livros e livros e livros e livros e livros escritos sobre isso. Então, o primeiro convite que o Emmanuel nos faz é para perceber a existência de Deus. E aí ele vai usando de uma série de metáforas para falar da presença de Deus. E no antepenúltimo parágrafo ele diz assim: se o conhecimento exato da onipresença de Deus, oni quer dizer todo, a presença de Deus em tudo, ainda não te acode à mente necessitada de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que despendas mínimo esforço. Então ele está convidando as pessoas que não conseguem ter fé. Porque às vezes isso é uma experiência, às vezes o sujeito quer ter, mas ele não consegue. Eu já conversei com pessoas que me disseram claramente assim, olha, a maior inveja que eu tenho das pessoas é de quem tem fé, porque eu gostaria de ter, eu queria ter, mas eu não consigo, eu tento, eu me esforço, eu falo não, mas eu não consigo acreditar, não tenho, não adianta, não rola, não acontece a fé na minha vida. A pessoa queria ter e não consegue. É um drama? Às vezes sim, porque de certa forma, a fé é um sustentáculo, né? Pelo menos para mim sempre foi. A ideia de que ninguém está desamparado, ninguém está órfão de um poder sobrenatural, de um poder acima de todos nós, para mim é muito confortadora, muito consoladora. Há pessoas que não têm isso. E aí o Emmanuel diz, olha, se você não acredita, não consegue acreditar, ele vai dizer, não te acode, não te deixe de perceber aquilo que, independente da sua fé, está à sua volta. Então ele vai dizer assim, ó, não contrataste engenheiros para a garantia do sol que te sustenta, e nem assalariaste empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respiras. Reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas a teu dispor nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Então é aquela possibilidade na crença do chamado Deus de Spinoza. Spinoza foi um pensador do Renascimento, do início do humanismo, e criador da ideia do panteísmo. Spinoza é o pai da ideia do panteísmo. O que é pan? Todo. Teísmo, Deus. A ideia de que Deus seria a junção de tudo quanto há no universo, conhecido e desconhecido. Então, nós seríamos fragmentos de Deus. Tudo quanto há é Deus, e Deus está em tudo quanto há.
Qual que é a diferença desse conceito para o nosso conceito espírita? No nosso conceito espírita, as coisas que Deus criou não se confundem com Deus. Eu não sou Deus, eu sou eu, Deus é Deus. Eu emano de Deus, mas eu não sou Deus, eu sou uma individuação. Né? Eu não me confundo com essa flor, porque a flor é flor, eu sou eu, e tudo quanto há, existe uma singularização que não se confunde com essa potência criadora que é Deus, essa inteligência criadora no conceito do Espírito de verdade, na questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Mas é muito bonita a ideia do Spinoza, porque ela nos leva a uma vivência filosófica daquilo que Francisco de Assis nos propôs, quando ele fala do irmão Sol, irmã Lua, os nossos irmãos animais, a natureza, nossa irmã. Aliás, Eurípides Barçanufo, na Prece Deus, também fala. A natureza, vossa filha e nossa mãe. Quer dizer, a natureza está intermediando a nossa existência e seria o grande cenário maravilhoso em que nós somos colocados para existir, a natureza. Que nós somos arremessados para existir e crescer. Então, ainda que a gente não acredite em Deus, isso não é fundamental. O que é o fundamental? É viver bem. Viver bem. E viver bem no aqui e no agora, com as possibilidades que temos de viver bem. É tentar, ainda que a gente não consiga completamente, ser realmente feliz com os recursos que nós dispusermos no aqui e agora, sem reclamações, sem queixas, sem muxoxos, sem criar confusões, problemas, conflitos. Se nós formos capazes de estar satisfeitos com o que temos, com o que somos, no sentido não de nos acomodar à nossa condição evolutiva, mas à condição reencarnatória, existencial em que nos colocamos, e isso é um passo muito grande para a vida, para que a gente sinta que viver vale a pena, que vale a pena estar vivo, estar aqui, agora, ter olhos de ver as coisas boas que a vida nos dá o tempo todo. Eu, por exemplo, ganhei manga agora há pouco. Se alguém me pergunta, você vai ganhar um presente? Eu falei, não, que eu saiba não. De repente veio um saco de manga, olha que beleza. Quanto que eu paguei por essa? Nada. Eu ganhei manga por dádiva do coração de alguém que ganhou manga, ou apanhou manga, e falou, vou levar para aquele cara de manga lá. Olha que maravilha. Uma beleza. O que mais a gente pode ganhar? Hoje, um monte de coisa. A gente pode ganhar um sorriso, uma história bacana, bonita. A vida vai nos dando coisas. Ao longo da vida, a gente vai ganhando coisas boas. A presença do outro, o amor do outro, não é um abraço, um olhar, uma palavra boa, um sorriso, uma frase. Esses dias eu ouvi uma frase tão interessante, achei tão bacana. A frase dizia assim: 1000 vezes melhor a crítica de um sábio do que o elogio de um imbecil. Olha que frase fantástica. Olha que fantástico isso. 1000 vezes melhor a crítica de um sábio do que o elogio de um imbecil, de uma pessoa medíocre. E às vezes a gente se incomoda tanto, né, com o que o outro fala e tal. Então assim,
Se o que falou é sábio, a gente tem que usar a crítica dele para nos melhorar. Se o que nos criticou, a gente sabe que é meia boca, a gente não tem que ligar, deixa quieto, vai embora. Olha da onde que vem, não podia vir. Cada um dá o que tem. Só o que tem, ok? Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, nos inspire.